Você já jogou um jogo em primeira pessoa e você com certeza também já jogou um jogo em terceira pessoa, mas eu quero estender o assunto para outros dois pontos. Você já jogou um jogo em segunda pessoa e um jogo em quarta? O vídeo de hoje é para falar basicamente sobre isso. Não se esqueça de me seguir no Instagram e blá blá blá, vamos pro vídeo. Em uma escala normal, é mais fácil você imaginar a existência de um jogo em segunda pessoa do que um jogo em quarta. Até porque, se existe um jogo em terceira pessoa, o estado natural é que também exista um em segunda. O canal Nick Robson já fez um vídeo falando sobre o tema e eu vou usar o mesmo exemplo que ele, mas antes eu tenho um outro importante. Primeiro, para visualizar como seria um jogo em segunda pessoa, temos que entender o que é um jogo em primeira e um jogo em terceira. Em um jogo em primeira pessoa, a câmera é o ponto de vista do jogador/personagem. É o que o jogador/personagem vê e nada mais que isso. Isso é paralelo à narração em primeira pessoa. Eu fiz isso, eu disse aquilo, eu notei aquilo e etc. E o termo é retirado diretamente da análise de obras escritas. A terceira pessoa tem as mesmas raízes e descreve a ideia da perspectiva onisciente. Ele disse isso, ela fez aquilo, eles notaram isso, e etc. Um que não é afetado pela entrada do mundo. Nem o personagem do jogador, nem quaisquer outros personagens dentro do mundo estão cientes da câmera ou podem ter algum grau de controle sobre ela. Mas ok, e a perspectiva em segunda pessoa? O conceito dessa perspectiva vem do você. Mas como exatamente criar um você? Talvez o uso mais conhecido dessa perspectiva seja em livros de aventura e jogos de RPG de mesa como Dungeons & Dragons. Nos videogames, esse tipo de perspectiva é visto principalmente em jogos baseados em texto, como a série Zork. Também pode ser visto em alguns jogos de RPG para explicar uma ação que o personagem do jogador realizou. Por exemplo, você usa a habilidade X no inimigo Y. O uso da perspectiva em segunda pessoa pode ajudar os jogadores a se sentirem como se fossem realmente o personagem que estão controlando. A ideia central é que jogos em segunda pessoa são basicamente aqueles em que você, através de um outro personagem, vê o seu personagem e o controla. Vamos falar de alguns exemplos do que eu acredito que se encaixaria perfeitamente em um jogo de segunda pessoa, mais especificamente Driver São Francisco e Forbidden Siren. Começando pelo jogo de terror dirigido por Keishiro Toyama e lançado em 6 de novembro de 2003 lá no Japão e em 2004 aqui no ocidente. Esse jogo pega bastante elementos comuns que nós já vimos em jogos como Silent Hill, por exemplo. Ritual, culto, cidade abandonada e blá blá blá. O jogo se passa na vila de Hanuda, ou Hanuda, não sei como é que se pronuncia, uma cidadezinha rural afastada da população geral. Aqui você controla vários personagens, cada um em um pedaço específico do jogo. Até agora, nada demais. Mas Siren é um jogo com bastante elementos furtivos e o mais interessante, que é usado para dar vantagem ao jogador, é o sidejacking. Depois de participar do ritual, os personagens do jogo conseguiram a habilidade de ver por dentro dos olhos dos Shibitos, que são as criaturas do jogo. Então estamos olhando pela perspectiva do monstro, ao mesmo tempo que ainda controlamos nosso personagem. Eu não quero spoiler muito porque a experiência vale mais a pena do que simplesmente ficar falando sobre o jogo, mas a viagem no tempo dele também é muito bem feita. O jogo é ousado e tem ambição. Isso fica muito bem representado na forma como eles conduzem o jogo com vários personagens jogáveis, na mecânica de sidejacking, que é uma perspectiva em segunda pessoa, e com a forma como eles usam a viagem no tempo do jogo. A perspectiva de segunda pessoa em Siren oferece um retrato mais realista do conflito e da crise, não no sentido literal, mas no sentido sensorial, porque a perspectiva da segunda pessoa cria uma urgência e pânico, e o motivo é porque essa visão vai contra a ideia da necessidade prática de ser visto para afirmar o controle direto sobre os movimentos do personagem. Portanto, a ideia do jogo seria que o jogador se sentiria menos empoderado e entraria em pânico quando estiver fora da visão da câmera, olhando através dos olhos do inimigo. Existem autores que apoiam fortemente essa ideia de um jogo em segunda pessoa porque desafia conceitos egoístas e autoengrandecedores que são praticamente uma norma em videogames, e também falam sobre como videogames criam a sensação de que o mundo só existe pela percepção do jogador. Basicamente um ser é ser percebido, mas talvez toda essa discussão fique para um outro vídeo. Existem vários outros jogos que também usam esse esquema de câmera, entre eles Battletoads, Prince of Persia, o jogo de 2008 durante o boss final, e o mais importante, Driver São Francisco. Se você tem um console, é bem difícil achar o jogo de maneira legal, nas lojas da Sony e Microsoft o jogo já foi retirado do ar pela Ubisoft, então você meio que só consegue jogar baixando de maneira ilegal ou comprando usado de alguém. Uma mecânica muito importante do jogo é uma espécie de teletransporte de consciência, usando seu personagem para controlar outro. Durante uma certa missão no jogo, você está controlando o NPC quando recebe a missão de matar um certo alguém em um certo carro. Essa pessoa
é o seu próprio personagem. Então, nós vemos o jogo através da visão do NPC, mas todo o controle é do seu carro. Esse tipo de ideia é parecido, por exemplo, quando você joga um jogo co-op e vê o seu personagem através da tela da pessoa que está jogando com você. Driver São Francisco é um grande exemplo também, porque controlar outras pessoas é parte muito importante do jogo. Então, ver o seu personagem através dos olhos de outro NPC é bizarramente envolvente, porque tanto você quanto o personagem principal do jogo acham isso esquisito. Porque é um pouco. A perspectiva de segunda pessoa cria uma dupla consciência. Por um lado, o jogador está abertamente ciente da sua posição dependente em relação à mecânica do jogo, porque ele depende da câmera controlada pelo NPC, e por outro lado, o jogador é simultaneamente um agente ativo dentro do próprio jogo. No geral, a jogabilidade pode criar uma consciência das limitações, dependências e interconexões de alguém, ao mesmo tempo que fornece um ambiente imersivo e representativo para jogar. Ao ver os exemplos que eu dei, você pode se perguntar qual é exatamente a diferença entre a segunda e a terceira pessoa, se em ambos os casos você ainda é uma perspectiva externa controlando seu personagem. Como uma perspectiva de terceira pessoa, você ainda observa o jogo a partir do contador da história. Você, uma câmera invisível e inexistente no cenário do jogo, apenas acompanha algum personagem. Como uma perspectiva de segunda pessoa, a sua visão é limitada a um personagem que está envolvido na história e olhando diretamente para o personagem principal. Se implementado em um jogo, você precisaria de uma entidade física no mundo para ver, o que significa que você está mais limitado, pois precisa se preocupar com mais do que o seu personagem. Essa é a diferença. Agora, antes do Tokyo Game Show de 2014, mais um jogo indie foi apresentado ao mundo, dessa vez para PlayStation 4 e PS Vita. Seu nome era Pavilion, uma experiência que os desenvolvedores chamavam de jogo em quarta pessoa. Os desenvolvedores descrevem a experiência como, abre aspas, basicamente, o personagem não é seu avatar e você não está no controle dele. Em vez disso, você precisa encontrar maneiras diferentes, principalmente por meio da interação ambiental, para guiá-lo, influenciá-lo ou até forçá-lo a explorar e cumprir o seu propósito no mundo. Fecha aspas. Pois é só isso, eu não joguei o jogo, mas eu avisei que essa parte do vídeo ia ser mais rápida. Eu acho que por hoje é basicamente isso. Se você lembra de algum outro jogo que seja em segunda pessoa, você pode deixar aí nos comentários. E por hoje é isso. Tchau.